O presidente da Câmara, Marco Maia, informou na noite de ontem que, mesmo com o erro matemático, vai enviar a sanção da presidente Dilma Rousseff o texto da Lei dos Royalties. Segundo ela, a proposta deve ser encaminhada até a próxima terça-feira, 13 de novembro, ao Executivo. A decisão ocorreu após o encontro com o presidente do Senado, José Sarney. A proposta, aprovada no dia 6 pela Casa, prevê uma divisão dos royalties dos campos já licitados, com percentuais que chegam a 101% a partir de 2017. Segundo os cálculos de alguns deputados, o excedente de 1% na tabela de divisão dos royalties equivale a cerca de 600 milhões de reais. A decisão de Marco Maia ocorre após a polêmica sobre o entendimento do desfecho da votação do projeto. O petista chegou a dizer ontem que o texto seria alterado pela Casa para adequar aos 100%, sem que houvesse uma nova votação no plenário. Ao telefone com o deputado Marco Maia, presidente da Câmara Federal. Deputado Silas, aqui do Piauí, boa tarde. É uma situação polêmica, os deputados do Rio de Janeiro querem levar o caso para o STF. O senhor já enviou para a sanção da presidente Dilma? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Silas. Uma satisfação falar contigo aí dos nossos telespectadores aí do Piauí. Olha, nós estamos enviando, provavelmente no dia de hoje, mais tardar na próxima segunda-feira, né? E o que, na verdade, aconteceu foi apenas um erro material na hora da transcrição do projeto para ser enviado à Câmara dos Deputados. Ele não teve a transcrição que deveria ter tido. Sim. E, portanto, acabou chegando à Câmara com uma diferença na distribuição dos royalties de 1%. Mas o senador Vital do Rego, o presidente dessa lei, já informaram o teor da votação que foi produzido na Câmara, no Senado. Né? Nós votamos na Câmara, o nosso relator, o deputado Carlos Zaratini, havia identificado esse erro, fez a correção no seu relatório, no relatório substitutivo. O único problema que houve é que o relatório dele foi derrotado, né? E, portanto, nós acabamos retornando ao relatório que havia sido apresentado, que havia sido votado no Senado. Mas nós estamos, de qualquer forma, enviando à presidenta Dilma e à Casa Civil do governo federal o que foi aprovado na Câmara, com as correspondências que foram enviadas pelo senador José Sarney e pelo senador Vital do Rego, que foi o relator, dizendo e explicando o erro material que ocorreu. É uma questão meramente burocrática, que na nossa avaliação não tem nenhum impedimento, nenhum problema do ponto de vista legal para a sanção da presidenta Dilma. Além disso, Silas, nós estamos falando de um índice que alteraria apenas em 2017. Como essa questão deve, de qualquer maneira, ser discutida e decidida pelo STF, né, já que os estados produtores deverão acionar o Supremo Tribunal Federal para análise da distribuição dos royalties, se até lá não houver uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a Câmara e o Senado podem votar, né, um projeto que altere esse artigo da lei e tal, e que corrija esse pequeno erro material que aconteceu em função dessa imprecisão na redação final que saiu do Senado Federal. Para parlamentares cariocas, presidente, se o senhor me permite, eles hoje pela manhã usaram as rádios do Rio de Janeiro, eu tive informação, a imprensa eletrônica e as rádios do Rio de Janeiro, eles imaginam que agora, eles recorrendo ao STF, o processo estaria todo prejudicado, o projeto estaria todo prejudicado, não tão somente esse erro material do ano de 2017, a produção do ano de 2017. Não, isso não é possível. A matéria foi votada na Câmara, votada no Senado, vai para a sanção da presidenta Dilma. Isto digamos, normal. Há, inclusive, previsão no regimento, tanto da Câmara, do Senado, no regimento do Congresso Nacional, quando unifica as duas casas para essas situações onde acontecem imprecisões ou pequenos erros ou falhas nos processos. Isto eu tenho a certeza e a convicção que não será, inclusive, considerado pelo Supremo Tribunal Federal.
Agora, Silas, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, eles estão fazendo o seu papel, né? Os deputados precisam lutar e reivindicar até o último momento a manutenção da atual estrutura de distribuição dos royalties que favorecia única e exclusivamente os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O que nós aprovamos na Câmara dos Deputados foi uma distribuição mais equânime, igualitária, que privilegie todos os estados brasileiros. Afinal de contas, o petróleo que é explorado em alto mar, ele não é de um estado ou de outro, ele é de todos os brasileiros e, portanto, os royalties que são distribuídos devem ser distribuídos de forma igualitária, de forma equânime entre todos os estados brasileiros, permitindo que o desenvolvimento propiciado por esse recurso chegue a todos os municípios brasileiros. Agora, eu não critico, não faço nenhuma crítica mais contundente aos deputados e deputadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, eles estão no papel deles. Claro. Eles precisam, de fato, defender os interesses do seu Estado. Agora, volto a dizer também, não há nenhuma quebra de contrato. Nós estamos trabalhando única e exclusivamente na distribuição dos royalties. Isso. O Rio de Janeiro não terá a arrecadação que tem atualmente. O que nós estamos tratando é sobre aquilo que vai acrescer daqui para frente nos royalties do petróleo, e, portanto, não há nenhuma insensatez, não há nenhuma tentativa de prejudicar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que foi aprovado na Câmara pela maioria dos deputados que representam os outros 25 estados da federação, mais os 5.400 prefeituras do Brasil. É uma distribuição mais equilibrada, mais equânime, que leve o desenvolvimento e o crescimento para todo o país e que possibilite que todos possam usufruir dessa riqueza que não é nem de um estado nem de outro, mas é de todos os brasileiros. Presidente, só para finalizar, tivemos um ano eleitoral, não tenha dúvida, acabou prejudicando um pouco o andamento do Congresso, da Câmara Federal Especial. Você acha que a gente termina votando tudo tranquilamente até o final do ano? Nós temos um orçamento, nós temos muita coisa para votar esse ano, ainda temos discussões importantes. Eu acho que sim, viu, Silas? Nós estamos indo bem. Essa semana passada já fizemos votações importantes. Essa semana votamos o royalties do petróleo e mais vários projetos relacionados ao tema da internet, e principalmente a criminalização dos crimes cibernéticos. Para a semana que vem nós temos Código Brasileiro Aeronáutico, enfim, temos um conjunto de matérias aí importantes para serem votadas até o final do ano. Agora, há um empenho de todos os deputados no sentido de garantir que as votações possam acontecer da forma mais tranquila possível até o final do ano. Eu acredito, e a minha expectativa é que nós teremos boas votações aí que dialoguem com os interesses maiores da sociedade brasileira até o final do ano. Nós temos a questão, nós estamos vivenciando um problema sério em São Paulo, em outros vários estados brasileiros, da violência. E a classe dos policiais perguntam sempre pela PEC 300. Quando essa PEC 300 voltará a baile novamente, presidente? Olha, Silas, esse é um tema polêmico, Vocês mesmos vivenciaram aí no Nordeste, em Salvador, na Bahia, em Fortaleza, em outros estados, no Ceará, em outros estados brasileiros, muitos debates, discussões sobre esse tema. Nós não temos ainda um entendimento, um acordo sobre essa questão, porque há sempre um debate por trás disso, que é se você deve ou não regular o salário dos servidores públicos estaduais de forma linear no Brasil inteiro. Você criar um piso nacional numa realidade que nós temos tantas diferenças, O Rio Grande do Sul não é igual a São Paulo não é igual ao Piauí, o Piauí não é igual ao Ceará, O Ceará não é igual ao Mato Grosso. Nós temos diferenças regionais que precisam ser realidades regionais, que precisam ser respeitadas e compreendidas por todos nós. Então, eu diria que quando nós tratamos de um tema dessa natureza, com um impacto nas contas públicas de diversos estados e de forma diferente, você estabelecer, por exemplo, um piso para policiais ou para professores ou para qualquer servidor
baseado naquilo que é praticado, por exemplo, no estado do Distrito Federal, que tem uma das maiores rendas per capita do país, sem compreender a dinâmica e a realidade de cada um dos estados brasileiros, é sempre mais complexo. Né? Eu, por exemplo, sou um apoiador, acho que nós temos que encontrar medidas que possibilitem a melhoria da qualidade dos salários, do trabalho dos nossos policiais, dos nossos professores, mas ainda temos uma dificuldade para votar matérias dessa natureza no Congresso Nacional. Sem dúvida. Presidente, eu recebo aqui mensagens, olha, tem muitas mensagens aqui perguntando quando tem previsão de ser votado o risco de vida dos vigilantes. Isso é também uma matéria que está sendo discutida a nível de Brasil. Essa matéria está proposta para a semana que vem, viu? Semana que vem. Lá na casa, eu pautei a matéria e pautei ela também alicerçado na minha história de vida. Meu pai foi vigilante, né? Foi um guarda noturno, morreu com a expectativa de se aposentar e não conseguiu na época se aposentar. E é uma matéria que eu trato com muito carinho lá na casa. Estamos propondo a votação dela na próxima semana. Mas, Silas, te confesso que nós vamos ajustar lá, negociar e fazer um acordo ainda para a sua votação. Mas tudo correr bem, nós vamos votar na próxima semana. Presidente, muito obrigado pela sua atenção aqui ao Piauí, tá certo? Suas palavras nos tranquilizam. Muito obrigado, presidente. Eu que te agradeço, um grande abraço a você, um grande abraço ao nosso senador Wellington Dias, que me ligou pedindo que eu falasse com você e tal aí. Tá e certo. Um grande abraço aí a todo o nosso povo do Piauí. Tá certo, presidente. Muito obrigado, então, também ao senador Wellington Dias, que conseguiu essa entrevista com o presidente da Câmara, Marco Maia.